Bem-vindos a mais um vídeo do canal MAPC Linguística. Antes de começar o vídeo, não se esqueça de dar uma olhada no nosso grupo do Facebook, que foi agora criado para os fãs aqui do canal. Dê uma olhada lá e também dê uma olhada aqui no nosso acervo de vídeo já postado. A maior videoteca de linguística do Brasil está aqui no canal MAPC Linguística. O vídeo de hoje vai tratar da língua romena, Limba Romena, uma das línguas mais pedidas aqui no canal por ser uma língua latina e por ser uma língua também pouco conhecida, pouco estudada e bastante diferente das outras línguas latinas. Não se esqueça de colaborar também com a divulgação da cultura, da linguística, da educação no YouTube aqui, contribuindo para o canal através do Apoia-se, do PayPal ou de outro meio, como dito nos links, como mostrado nos links abaixo. Eu tenho o Twitter também, MOP Carvalho. Também não se esqueça de dar uma olhada na nossa série de vídeos sobre as línguas latinas, que fala do romeno, das línguas da França, da Península Ibérica, das línguas da Península Italiana, os vários dialetos italianos, o dalmaciano. Bom, a língua romena ela nasce da ocupação romana dessa região da Dácia, a Dácia romana, que foi ocupada entre mais ou menos 107 e 275 d.C. pelo Império Romano, mas depois foi perdida, ficou fora do Império Romano, fora do Império Bizantino por vários séculos, e é por isso que a língua latina levada para essa região evoluiu de maneira bastante diferente, que é um latim que ficou fora do Império Romano. Então ele perdeu o contato com a escrita, com a língua escrita latina, por muitos séculos, então se formou de uma maneira bastante distinta do resto das línguas latinas. A gente vê aqui a influência latina tendeu a se concentrar mais ao sul da Romênia atual, onde hoje a Bulgária, a Macedônia, a Sérvia, a Albânia e a Romênia atual em si ficou um pouco mais para si, fica fora dessa região. Então a gente vê aqui o Império Romano do Oriente. A gente vê aqui que a Romênia já está fora, a Romênia fica ao norte da Mésia, que é a Bulgária atual. Essa região já ficou excluída e o latim foi levado para lá, sobreviveu, incrivelmente, mas evoluiu de forma diferente. A primeira menção a algum tipo de língua românica nessa região da Romênia, Bulgária, essa região dos Balcãs, é uma citação de uma expressão, de uma pequena frase numa língua falada por algum tipo de camponês ali da região, algum soldado que falava uma língua latina dos Balcãs por volta de 587 d.C. Essa citação, num texto em grego, é torna, torna, fratre, que a gente vê claramente como volta, volta, irmão, em alguma língua latina que parece o italiano, mais ou menos. No romeno moderno, o verbo tornar não tem mais o significado de retornar, ele tem um significado de despejar um líquido, verter um líquido. Aqui no português a gente vê também esse significado sobrevivendo na nossa língua. A gente tem entornar o caldo, entornar um líquido em português é despejar um líquido. Já que no romeno moderno o verbo voltar é entoarce. Depois se passam basicamente 1000 anos até que a gente tenha algum registro da língua latina. O que aconteceu com essa língua latina desse cara que falou torna, torna, fratre? Só no século XVI é que a gente tem as primeiras cartas, os primeiros documentos em romeno, ainda em alfabeto cirílico. Os romenos aprendem a escrever já na época do alfabeto cirílico, que foi desenvolvido para as línguas eslavas na região. A gente tem a Carta de Neaxio de 1521, primeiro texto em romeno. O romeno, então, passa a ser escrito desde essa época em alfabeto cirílico, mas também em alfabeto latino com o tempo. Eles adotam o alfabeto latino, mas há uma coexistência de ambos alfabetos até mais ou menos o século XIX, se bem que no século XVIII o alfabeto cirílico já estava bastante em desuso na Romênia. Foi mais ou menos em 1860 que a ortografia do romeno moderno, inspirada na ortografia italiana, é estabelecida e regulamentada pela Romênia. A gente vê aqui que mesmo no Império Otomano, a Romênia, que está representada pelas 3 regiões principais da Romênia moderna, que são a Valáquia, onde fica a capital Bucareste, a Transilvânia, que fica no noroeste da Romênia, e a Moldávia, que é o nordeste da Romênia. Essas 3 províncias que falavam língua latina não estavam nem no Império Otomano, nem nos impérios cristãos do resto da Europa. Então era uma espécie de autarquia associada ao Império Otomano. Eles estavam associados como suzeranos do Império Otomano, mas não diretamente sujeitos a ele por boa parte da história. Mais ou menos na época do século XV que surge o nosso famoso Vlad Tzepes, ou Vlad Dracula, que é um príncipe, um voivode da Valáquia, pertencente à Casa Real de Draculeste,
que no século XIX é inspiração para o romance de Bram Stoker, que cria o personagem do vampiro Drácula, né? Depois da morte do Vlad Tepes, na época do Drácula, a gente tem uma Moldávia, a gente tem a Valáquia e a Moldávia essencialmente sob o domínio otomano do século XVI até mais ou menos o final do século XIX. Já a Transilvânia fica sob o domínio húngaro. O próprio nome Transilvânia vem do húngaro Erdeli, que é o nome húngaro que eles dão para a região, que significa de Erdőelő em húngaro, significa além da floresta. Essa região da Romênia fica sob domínio da Hungria e posteriormente sob o Império Austro-Húngaro até o século XX, na verdade. Depois da Primeira Guerra Mundial, o Império Austro-Húngaro é dissolvido e a Transilvânia é concedida à Romênia, então surge a chamada Grande Romênia, porque não só a Valáquia e a Transilvânia fazem parte aí também, mas também a Moldávia faz parte dessa Grande Romênia que surgiu entre o final da Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial, incluindo essa parte ao sul da Moldávia, que hoje é a costa do Mar Negro, que pertence à Ucrânia. Depois da Segunda Guerra Mundial, a Moldávia foi incorporada à União Soviética, virou essa Moldova, essa República Soviética da Moldávia, da Moldova, capital Chisinau, e esse sul da Moldávia passou a fazer parte da Ucrânia, mas a Transilvânia continuou sob o domínio da Romênia e fez parte da Romênia, que, como a gente sabe, ficou sob o domínio comunista também, especialmente do Nicolae Ceausescu, um dos líderes comunistas mais violentos, mais assassinos desse bloco oriental, que dominou a Romênia com mãos de ferro por muitas décadas, da década de 50 até o final da década de 80. E não acaba por aí. A Moldávia em si, depois da dissolução da União Soviética em 91, essa região da Moldávia, além do rio Dniester, do rio Dniester, acabou proclamando a independência e virando chamada República Transnistria, ou em romeno Unitatea Territorială Autonoma cu Statut Juridic Special Transnistria. Esse país não é reconhecido por ninguém e é dito na comunidade internacional como fazendo parte da Moldávia mesmo. Mas é um dos países europeus mais estranhos, porque lá dentro eles consideram um país independente, tem até um banco central próprio, emitindo uma moeda. E a história dos romênios também não está restrita à Romênia, essas três regiões, Moldávia, Valáquia e Transilvânia. Os romênios que estavam do outro lado do rio Danúbio, do lado de cá do rio Danúbio, sobreviveram por muitos séculos, até hoje sobrevivem, mas foram empurrados cada vez mais para o sul, para a região da Bulgária, da Eslavo-Macedônia, da Albânia e da Grécia. Essas comunidades são chamadas de aromenos. Os aromenos são o que sobreviveu da língua romena, latina, balcânica, fora da região da Romênia, a sudoeste do rio Danúbio, e formam já uma língua um pouco separada do romeno, especialmente o megleno romeno, que é uma língua bastante distinta, aí mas falada por poucas pessoas. A gente vê aqui no mapa das línguas latinas, que eu postei no meu vídeo de línguas latinas, a gente vê o detalhe dos Balcãs, né? Tem o aromeno espalhado por toda a região do extremo sul dos Balcãs, da Grécia, inclusive o megleno, que está ali no meio, entre a Macedônia e a Grécia. E também tem uma região interessante, que é a região da Croácia, na região da Ístria e da Dalmácia, tinham línguas latinas bastante curiosas, que são pouco conhecidas. O dalmaciano, que era uma língua nativa da região que já se tornou extinta no século XIX, e na região da Ístria ainda existem até hoje duas línguas latinas perdidas ali em meio ao eslavo, que são o istro-romeno e o istriota. O istriota é um parente distante do dalmaciano e bem próximo do vêneto. É uma língua claramente pertencente ao ramo italiano, norte-italiano, de línguas. Já o istro-romeno é fruto de uma imigração da Romênia por volta da época do Drácula, por volta de 1400, 1500, teve uma imigração de romenos em direção à Croácia. Esses romenos foram absorvidos pela população croácia, e só na região da Ístria, no litoral da Ístria, que sobreviveu uma população ainda falante dessa forma arcaica de romeno, altamente influenciada pelas línguas eslavas. O istro-romeno é a minoria linguística menor da Europa. Só tem 200 pessoas falando istro-romeno hoje, a língua europeia mais ameaçada de extinção.
O dalmaciano está extinto, o istriota, que é um tipo de vêneto ali do norte da Itália, tem 400 falantes, deve ser a segunda língua europeia menos falada. O megleno-romeno, que é um tipo de aromeno lá da Grécia, tem 5.000 falantes. E o aromeno, as outras formas de romeno ali espalhadas pelos Balcãs, tem 250.000 falantes, ou seja, uma língua já bastante expressiva em número de falantes. Aqui a gente vê um comparativo do vocabulário balcânico-românico. O romeno, a gente tem o português e o italiano nas primeiras colunas, depois tem o romeno, aromeno, megleno-romeno, né? E o dalmaciano, que já é bem mais próximo do ramo italiano, já é uma espécie de elo perdido, mas um elo que está mais próximo da Península Italiana, linguisticamente, do que dos Balcãs, né? A gente vê que tem termos bastante interessantes. A gente vê que no romeno o termo para mulher é femeie, mas no aromeno e no megleno é mulhare, bem próximo do mulher do português, né? No italiano o termo moglie significa uma esposa. No dalmaciano tinha fêmea e tinha mulher também. Piolho é tudo igual, né? Piolho, pidocchio, paduque, pidúclio, pidúclio, pedoclo. Orelha, ureque, urecle, ureacla, oracla. Já coração se perdeu nas línguas balcânicas. A gente tem a palavra ânima, que é alma, substituindo a palavra cor do latim, cor, corde, que é coração. Então tem inima, mas no dalmaciano a gente segue o ocidental, né? O latim ocidental, cur, vem de cor, coração, cuore, em italiano. E aqui uma amostra do léxico romeno. O romeno, realmente valaco-romeno, o daco-romeno, a língua romena é chamada de daco-romena, para distinguir do megleno-romeno, do aromeno e do istro-romeno. A gente vê algumas palavras bastante latinas, mas algumas palavras bastante únicas da língua. A gente tem aí o inima, que sobrevive com corde também, que também pode ser um coração no sentido figurado. Janela é fereastra, como no latim finestra. Porta pode ser puerta ou uscia. Cidade é Orash, que é de origem húngara. Cetate é fortaleza. Vorbi é falar, vem de verbir, né? De verbo. Né? Mancar é comer, vem de mangiare, do italiano. Intellegere é uma palavra latina que só sobreviveu no romeno. É inteligir, é entender. Ljubi é de origem eslava, vem do eslavo ljubit, amar. Chiti, que é ler, também é eslavo. Saptamana, semana. Astasi, hoje. Ieri, igualzinho italiano, ontem. O verbo merge passou a significar ir, venir é vir, rou é ruim e apa é água. Quanto à fonética e ortografia do romeno, a gente vê que o romeno segue as convenções ortográficas do italiano. Então, CE e CI fazem che e ti. Para você obter o som de que e ki, você tem que colocar um H. Que, ki, CHE, CHI. Mesma coisa para o G. Tem G, 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 G. Para você colocar um som de palatal do C palatal seguido de uma vogal que não é o E, você tem que colocar um E para palatalizar ele, e daí o E some na pronúncia, porque ele está ali só para palatalizar o C, e não para realmente soar como uma vogal independente. Então C e A não é chea, e sim cha. Então a palavra chá em romeno é chai. C e A I. O E não soa, não tem valor, é meramente um símbolo de palatalização do C. A palavra chas, que vem das línguas eslavas, significa hora, é escrito C-A-S, chas. Para você colocar o som do EA depois do che, você tem que colocar dois E's, daí fica chea. E se você colocar um I no final da palavra, depois do C, esse I final, não só depois do C, mas depois da maioria das consoantes palatais e sibilantes, ele meramente desaparece, ele meramente está ali para palatalizar o C mesmo. Então, tinti, que é 5, né? Se escreve tinti, mas você fala tint. O I final não soa. Algumas coisas diferem da convenção italiana. O J soa como o nosso J, como o J do francês, já. O S com o rabinho embaixo soa como chá. O T com o rabinho embaixo soa como tsa. E o H é um pouco mais forte, é a fricativa velar ha, similar às línguas eslavas. No final da palavra, acontece como eu já disse, né? Um tsi final fica ts. Então, invatsati fica invatatsi. E chi, mesma coisa para o chi final, que o I não soa geralmente. Ou soa com um I extremamente curto. As vogais, o romeno, além das vogais A, E, O, U, tem o E, que é um A com um som de breve em cima, um símbolo de breve em cima, e o I, que é uma vogal média fechada, uma vogal
traseira fechada, que é de origem eslava. Ela existe bastante nas línguas eslavas, não no servo-croata, curiosamente, mas existe no búlgaro, existe no ucraniano, no polonês, no russo. E ela pode ser escrita tanto A com circunflexo quanto I com circunflexo. Essas duas escritas representam exatamente o mesmo som. E muitos textos em romeno, dependendo do livro que você lê em romeno, pode mudar. Uma palavra que é escrita com A circunflexo pode estar escrita com I circunflexo. Isso depende da etimologia da palavra e do gosto do falante, às vezes, porque não tem uma padronização seguida por todos. O romeno também é curioso por ter um ditongo cuja parte fraca não é o I, e sim o E. Ia, né? Fica EA. Então, a palavra seara, que equivale ao italiano sera, significa noite, né? Começo da noite, fim de tarde. Seara. Neagra, que é negra, neagra. Então, o romeno tem um ditongo com E mais A. Aqui a gente vai ouvir uma amostra de áudio em romeno. Avendo la piață, cu o plasă cu cireșe, și-a strigat din ușă. Corneluși au intrat rușii în Ceoslovacia. Am hotărât ca Ceaușescu să declare public că dacă vreun petec din teritoriul românesc va fi ocupat, noi vom riposta cu foc. Cități personale pe partea aceasta de armonie și echilibru feminin, pentru că la un moment dat îmi dădeam seama că nu e ceva special în viața mea, e o rutină și eu căutam să mă conectez la nevoile mele, la valorile mele adevărate și am început să-mi caut valorile și când vorbim despre feminitate și despre toate aspectele feminității și dumneavoastră ați făcut accentul și pe sexualitate, aici de fapt este un subiect, eu aș zice chiar filosofic. Pentru că toate aceste aspecte, aici sexualitatea este unul din aceste aspecte, este puterea sexuală a femeii, ceea ce înseamnă doar această dorință, energia de a trăi, de a vrea și acest libido, această poftă de viață. Da? Femeia este energică, are acea poftă de viață deosebită de a face lucruri, de a crea, de a trăi, de a simți. Falando mais propriamente da gramática romena, a gente tem aqui o quadro pronominal do romeno. O sistema pronominal do romeno é um pouco mais complexo do que na maioria das línguas latinas. A gente tem uma forma sujeito, uma forma acusativa distinta da forma dativa. Você vê que a forma dativa tem um prefixo "ı" nas primeira e segunda pessoa. Tem uma forma oblíqua tônica, que é quando você dá ênfase, coloca a sílaba tônica no oblíquo, né? Tanto o dativo quanto o acusativo. E tem uma forma preposicional. Então essas três formas, acusativa, dativa e oblíquo, equivalem ao nosso oblíquo verbal, né? Me. E o preposicional equivale ao min, porque vem depois de preposição, né? Para mim, pe mine, la mine. E tem a forma, claro, do adjetivo possessivo, que em romeno varia com gênero, né? Masculino, feminino, plural e singular. E observa que a pronúncia da palavra eu, aí é eu em romeno. Eu, tu, el, Iea, que é ele e ela, noi, voi, iei e ele. Ma, ta, i, lo, ne, va, i, le, ini. Então aqui um exemplo de uso duplo do pronome. A gente tem mie e me parerau. Mie é a forma tônica do oblíquo, né? E a segunda forma é a forma átona. Pode ser usada para ênfase os dois pronomes. Mie e me parerau. Isso me parece ruim para mim. Isso a mim me parece ruim. Isso é típico das línguas latinas no geral. No português a gente não tem muito. A gente é bastante econômico nos pronomes oblíquos em português. Sintagma nominal romeno, tipicamente latino. Você tem tipicamente um lugar do demonstrativo no começo, o substantivo vem logo depois. Tipicamente o adjetivo segue o substantivo. Un loc mare, um lugar grande. Você pode opcionalmente, para uma questão de ênfase, para dar uma maior subjetividade a conotação do adjetivo, você pode colocar esse adjetivo antes do substantivo. Então pode falar também un mare loc, um grande lugar, é diferente de um lugar grande. Exprime subjetividade. A diferença é que no romeno o artigo definido é um sufixo que vai no primeiro elemento da locução nominal, seja ele o substantivo ou o adjetivo. Então se você tem un loc mare, um lugar grande,
A forma definida seria locul mare. Ul aí é o artigo definido masculino. Tem que ir depois, não tem como falar locul mare. Se o adjetivo estiver primeiro, contudo, você tem que colocar o artigo no adjetivo. Então o artigo aí vai no mare. Mare le loc. Como o adjetivo mare termina com e, o artigo masculino para palavras que terminam com e é le. Então mare le loc. Vamos ver aqui como evoluiu o artigo definido do latim ao romeno. O artigo definido, como em quase todas as línguas latinas, vem do demonstrativo latino aquele, que é ile, ilo no masculino. Então locul vem de loco, que é lugar, mais ile, loco ile, lugar aquele. Soare é sol, soarele é o sol, vem de sole ile, solile, soarele, solile. No plural, locu vira locuri. E a forma definida, como termina em vogal, aí tem que ser le, não é ul, e sim le, locurile. Porque na verdade loc é uma palavra do romeno que pertence ao chamado gênero misto, que alguns chamam de gênero neutro do romeno. São palavras que no singular são masculinas, mas no plural tem uma concordância feminina plural. Então nesse caso aí a gente está vendo uma palavra feminina no plural, com o artigo le do feminino plural. Locurimari, os lugares grandes, marile, locuri, os grandes lugares. Então vamos ver a declinação de um nome, a conjugação, de um substantivo masculino, membro, membri, membrul, é o membro, membrii, são os membros. Então o artigo definido masculino no plural é i, vem de membri, ili. Em italiano seria membro, membri, il membro, i membri. No romeno você pega o artigo do italiano e põe no final. I membri vira membrii. No feminino, floare negra. Flor negra. Floarea negra. O A no final aí marca o artigo feminino, o artigo definido feminino. Floare, floarea. Flor a flor. No plural, flori negre, florile negre. O fata buna, uma menina boa. Observe que o artigo indefinido no feminino é o, não é una, e sim o. O fata buna, uma menina boa. Fata buna, a menina boa. Fate bune, meninas boas. Fatele bune, as meninas boas. Bunele fate, as boas meninas. Porque o artigo feminino definido vem também de ila, ile, no latim, que significava aquelas. E no romeno existe um fenômeno, talvez condicionado pelas línguas eslavas, de perda do L intervocálico antes de A. Então um L seguido de A se desaparece. A gente tem, por exemplo, em latim stella, que é estrela. No romeno a gente tem a palavra estrela stea. O L se foi. Já no plural, stelle, a gente tem um L seguido do som de E. Então aí no romeno a gente tem o plural de stea, é stelle, estrelas. O demonstrativo latino aquila, que é a origem da palavra aquela nas línguas latinas modernas, deu aquila, acela, acea. Aí o L também se perdeu, mas no masculino não, porque é acel. Mesma coisa a evolução, né? Casa, ila, aquela casa, virou casa lá, daí tinha um L seguido de A, o A desapareceu e se fundiu ao A do final da palavra, casa. O romeno também tem declinação, a única língua latina que preserva uma distinção de caso nos substantivos e adjetivos e demonstrativos. Então a gente tem aqui a flexão do substantivo romeno usando a palavra casa no feminino e pom, que é árvore, no masculino. A gente vê que o feminino é curioso que ele tem no singular um caso indefinido, né? A palavra casa vira casa. Fica igual ao plural, e no definido fica casei. Então o romeno tem dois casos, basicamente. O caso básico, que é o nominativo acusativo, para sujeito e objeto dos verbos, e objeto de preposições, e o caso genitivo e dativo, que é usado para construção de possessivo e para objeto indireto dos verbos. Então vamos ver a declinação com um determinante e com um adjetivo. Acest pom roxo, essa árvore vermelha. Acesti pomi roxi, estas árvores vermelhas. Acestui pomi roxo. Aí o acesta está sendo declinado.
Porque realmente masculino, no caso, é indefinido, porque o acest já não pode, já é o definidor, já é o demonstrativo, então acest vira acestui. Ganhou ui, que marca o caso oblíquo masculino. Acestui pomirocho, desta árvore vermelha. Acestor pomiroshi, destas árvores vermelhas. Falando de árvore, a gente vê que em romeno existem 3 palavras para árvore: pom, árbore e copac. Eu estava procurando qual é a diferença entre esses 3 termos e eu vi essa resposta em romeno que eu transcrevi aqui para vocês, já para dar um exemplo de texto em romeno. Pomul este un arbore care produce fructe. Pomii sunt varietăți îmbunătățite a unor specii sălbatice. Dá quase para entender, se você tiver uma noção de línguas latinas, especialmente italiana. Pomul, né? A palavra pom é uma árvore a qual produz frutos. Care é o pronome relativo do romeno. Care, vem de qualis, né? Quale. Pomi, as árvores, são variedades imbunatățite, ou seja, que foram imbunitadas, né? Imbunitadas, ou seja, cultivadas artificialmente. Né? As árvores, as pomis, são variedades cultivadas de algumas espécies selvagens. Observa que o plural do artigo indefinido, unor, né? de umas espécies selvagens, salvatice. Em italiano salvatice. Copacul este un arbore care nu produce fructe. Ou seja, o copac é uma árvore que não produz frutos. Acestea sunt utilizate pentru producerea de cherestea de plăci aglomerate din lemne. Ou seja, o copac é uma árvore que não produz frutos. Estes são usados para a produção de placas, de tábuas aglomeradas feitas de lemne, que é lenha, feita de madeira. A palavra lemne também é madeira. Aqui a declinação feminina. Aceasta flore alba, esta flor branca. Aceste flori albe, estas flores brancas. Já no caso oblíquo, acestei flori albe, desta flor branca. Acestor flori albe, destas flores brancas. Como surgiu esse caso genitivo plural do romeno, que termina com lor, né? Vem do latim ilorum, né? Florum ilorum, é o genitivo plural de flor em latim, daquelas flores. Então, florum ilorum, deu floro iloro, flor iloro, florilor. Bem claramente derivável. Quando você omite o substantivo, você pode usar um artigo independente que é similar ao artigo forma do demonstrativo. Em latim, por exemplo, am pierdut cartea veche, nu cartea noua. Am pierdut cartea veche, nu cartea noua. Eu perdi o livro velho, não um livro novo. Mas você não precisa repetir livro, né? Você pode falar am pierdut cartea veche, nu cea noua. Eu perdi o livro velho, não o novo. Como italiano, como em romeno não tem uma palavra, um artigo separado, você não pode deixar só o artigo boiando aí sozinho como em português, não. O novo, né? Omitindo o livro. Então você tem que colocar cea noa, não essa, não aquela nova. A palavra carte em romeno é feminino, significa livro. Você também usa esse artigo demonstrativo antigo, né, como uma maneira de formar o superlativo. Cel mai mare oraș, a mais grande cidade. Oraș é masculino aí, cel. Cea mai importante descoperire, a mais importante descoberta. O romeno tem uma coisa extremamente curiosa, que é bastante difícil de entender, especialmente porque as gramáticas romenas mesmo, as gramáticas oficiais do romeno, descrevem de maneira errada a função desse chamado artigo genitivo, que não tem nada de genitivo, como eu vou demonstrar aqui, ao contrário do que as gramáticas dizem para vocês. Esse artigo genitivo ele é usado para ligar uma palavra ao seu possessivo, especialmente se essa palavra não for um substantivo sozinho definido. Ou seja, for um substantivo seguido de adjetivo ou se for um substantivo indefinido. Então, por exemplo, a casa branca do meu vizinho. Casa alba a vecino lui meu. Você não pode falar casa alba a vecino lui meu. Apesar de vecino lui já é do vizinho, né? Por que esse a no final? O que é esse a? Esse a, na verdade, é um artigo definido arcaico do romeno que foi repetido para se ligar
a um genitivo. Ele não é genitivo, ele não indica genitivo. Genitivo está indicado pelo lui aí no final de vetino. Então aí, na verdade, é Casa Branca a do meu vizinho. Ou seja, Casa Branca, a casa do meu vizinho. Ele está repetindo, mas omitindo o substantivo depois do artigo. Por isso que ele concorda com a palavra que vem antes, não com a palavra que vem depois. Ele não concorda com o vizinho, ele concorda com casa. Então ele está no feminino aí, a forma a, que é feminina, singular. Por exemplo, já em statele unite ale americi, ele está no feminino plural, ale, que está depois aí, porque ele concorda com statele unite, que é um feminino plural, porque state é uma das palavras que são masculinas no singular, mas femininas no plural. Statele unite, feminino plural, ale americi. Ele não indica genitivo, o genitivo está indicado primeiramente por americi, que é o genitivo de América. Então a gente vê aqui claramente a estrutura, casa alba a vetino meu, ou seja, Casa Branca a do meu vizinho. Por que é a? Porque concorda com casa, não é o, não é do. O sentido de do está dado pelo vitinului. Statele unitele americi, né? É como se a gente falasse realmente as casas, as brancas, os livros, os da biblioteca, os amigos, os da minha filha. É uma coisa estranhíssima que o romeno tem, mas é obrigatório, exceto se a palavra for uma palavra que é um substantivo sozinho definido. Então a gente viu aqui casa nova al vecinului, casa nova do vizinho, tudo bem, mas se fosse só casa, não pode. Casa al vecinului, casa a vecinului não dá, você tem que falar só casa vecinului, é a casa do vizinho, que é um substantivo definido sozinho, sem adjetivo depois. Agora, se fosse uma casa do vizinho, daí tem que usar o casa a vecinului. Se for o vizinho da casa, indefinido também você vai usar um vecin al, aí masculino então é al, um vecin al casa, um vizinho o da casa. No arromeno e no megleno romeno não tem essa restrição, você pode usar esse artigo indefinido, esse artigo genitivo, falsamente chamado genitivo, em qualquer situação. A prova de que isso é um artigo e não é um genitivo é que esse al, a, ale, aí é usado também como artigo em expressões com numerais ordinais. Para você falar a terceira guerra, você fala al treilea razboi. Razboi é masculino, a palavra de origem eslava significa guerra. Você tem que usar o artigo arcaico do romeno, artigo que nem sempre foi sufixado. Al treilea razboi. No feminino, a treia fortuna. A terceira tempestade. Aí, definitivamente, essa tendência das gramáticas dizendo que é artigo genitivo fica provada como errada. Também quando o substantivo está qualificado por um indefinido, né, um quantificador. Fiecare prieten al meu. Cada amigo meu. Né, cada amigo o meu. Fiecare floare a mea. Cada flor minha, ou seja, cada flor a minha. Acesta carta a mea. Essa carta minha. Niciun prieten al teu. Nenhum amigo o teu. Nenhum amigo teu. Tem que usar esse artigo arcaico. A flexão do adjetivo em romeno é bastante complicadinha às vezes. Alguns adjetivos mudam nas 4 formas, alguns só tem 2 formas. É meio difícil saber. Rece é frio. O feminino igual. Mas no plural reti. Negro, a gente já viu que o feminino neagra. No plural negri, negre. A gente vê que no romeno tem também ditonguização, né? O ne de negro vira ea, neagra. Moale é mole. Isso no singular. No plural é moi, para ambos os gêneros. Frumos, que é formoso, bonito, frumoasa. Plural frumoshi. Plural feminino frumoasa. Albastro é azul. Faz albastre, albastre, albastre. Vecchi é bastante estranho, né? Vecchi no masculino, no feminino é vecche, e no plural é igual o masculino singular, vecchi. Esse é bastante anômalo. E tem adjetivos que não mudam, como anume, que é um certo, no sentido de uma certa pessoa, indefinido. Efficace, felice, que é feliz. Vivace, orange, que é laranja. Ros, que é rosa. Chegando no verbo, a gente tem o verbo fi.
O verbo a fi. Os infinitivos no romeno são que nem no inglês, eles têm que ter essa preposição, tem que ter não, mas geralmente são acompanhados, em certas circunstâncias, por essa preposição a. Então a gente fala que o verbo romeno é a fi, embora o verbo mesmo seja só o fi, né? Gerúndio fiind, participo passado fost. No presente, né? Sunt, est, ieste, ieste, ou ie, suntem, suntetsi, sunt. Imperfeito é parecido com o português, né? Ieram, ierai, iera, ieram, ieratse, ierau. Observa que o E inicial é pronunciado ie, né? Por influência eslava. Daí eu fui, fushi, fui, furam, furatse, fura, que é uma forma pouco usada, geralmente você usa o perfeito, é formado como na coluna seguinte, né? Fost, I fost, a fost, ou seja, um verbo auxiliar do verbo haver, do verbo ter, mais o participio passado do verbo que é fost, fost. Eu fui, eu estava ali, eu estive ali. O futuro tem esse verbo auxiliar de futuro, que é derivado do verbo querer, vou e fi, eu serei. E o subjuntivo fio, seja. Aqui a gente vê um verbo típico do romeno cantar. O verbo cantar é o verbo cantar, né? Cantando, no gerúndio, cantat, no particípio, tá? Cant, cantsi, canta, cantam, cantatsi, canta. Cantam, eu cantava, cantai, tu cantavas, cantar, ele cantava, cantam, nós cantávamos. O perfeito, que não é muito usado, é cantai, cantaste, canta, cantaram. O presente perfeito, que é o mais usado para o perfeito, que é cantat, ai cantat, a cantat, futuro, vou cantar, subjuntivo cant, cante, canta. Alguns verbos se palatalizam um pouco se a consoante final for G ou C. Então, por exemplo, o verbo acastigar, que curiosamente passou a significar ganhar, vencer, no romeno, e eu castigo. Mas na segunda pessoa, tu castigi. No resto igual. E ele castiga, noi castiguem, voi castigatse, e ele castiga. No romeno também tem a extensão sufixal para a conjugação de verbo com a vogal temática i, como acontece no italiano, no catalão, em algumas outras línguas latinas, como no piemontês e no provençal. Então, no romeno a gente tem o verbo vorbi, que faz eu vorbesc, tu vorbesti, e ele vorbest, noi vorbim, voi vorbit, e ele vorbesc. O verbo falar. No italiano também, né? Finisco, finisci, finisci, finiamo, finite, finiscono. Então, observa aqui, como no catalão e no italiano, na primeira pessoa e segunda pessoa do plural, não tem essa extensão. Porque, na verdade, são formas arrisotônicas, formas cuja sílaba tônica cai fora da raiz do verbo. Esse verbo, esse sufixo latino esc, né, que forma essa extensão, na verdade no português também existe. E ele significa geralmente uma coisa ingressiva, uma coisa entrar no estado de um adjetivo ou de um substantivo. Alguns verbos da primeira conjugação romena também têm essa extensão es, ou iasa na terceira pessoa. Muitos verbos são assim, tem pelo menos uns 50 verbos assim, comumente usados. E eu lucrez, eu trabalho, tu lucreze, e eu lucreasa, aí no noi e no voi não tem, lucram, lucratse, e na terceira pessoa plural, e eu lucreasa. Observa que o infinitivo romeno perdeu o re final, que a gente vê no italiano, que a gente vê no português, o R final sumiu. Só na versão verbal, o infinitivo no original dos verbos, né, que tem esse are, ire, ere, passou a adotar um significado meramente de substantivo, de ação do verbo. Então, lucrare é a ação de trabalhar, ou seja, o trabalho em si. Então, ele funciona como substantivo, só que feminino no romeno. Então, o trabalho é lucraria, que se declina, lucrari no plural, lucrarile, lucrarilor. Nessa raiz é curioso também que tem a palavra lucro, que significa coisa, o plural lucruri. Outro verbo curioso em romeno é o verbo merge, que em latim significava afundar, né? Submergir, e em romeno significa ir. Alguns dizem que é porque na topografia muito montanhosa dos Balcãs, dos Cárpatos, você ir para algum lugar, você viajar, se deslocar, significa que você vai meio que afundando atrás das montanhas, né? Você vai indo para baixo, vai descendo as montanhas. Esse verbo é merg, merge, merge, mergem, mergetsi, merg, e no participio passado, mers, mers, eu fui. Uma outra evolução curiosa de significado é o verbo plecar, que faz o presente plec, plete, pleca, plecam, plecatse, pleca, que em romeno significa partir, mas ele vem da mesma raiz
plicare do latim, que em português e em espanhol deu chegar e llegar. Ou seja, ele tem um significado oposto. A origem desse verbo, como plecar, como que plicare virou chegar ou partir, é que, na verdade, isso vem da linguagem dos viajantes de barco, dos navegantes, que dobravam a vela quando chegavam no porto. Quando você chega no porto, você dobra a sua vela, você chegou. Ou às vezes você dobra a vela para ver que você vai partir, ou seja, subir na terra e partir para uma nova viagem. Então é por isso que vai o plicar, que deriva complicar, explicar, etc., adquiriu o significado de chegar ou partir. O verbo uitar é bastante curioso no romeno também. Ele significa tanto esquecer quanto olhar. Quando ele é usado de maneira reflexiva, ele significa olhar. Mauit la televisor. Eu estou olhando a televisão, estou assistindo a TV. Mas quando ele é usado de maneira não reflexiva, né, é esquecer. Tam uitat. Te am uitat. Ou seja, eu te esqueci. Esse verbo uitar vem do latim oblidare, obligar, a mesma origem que olvidar do português e olvidar do espanhol, oblidar do catalão. O verbo fazer é face. Placcia é o verbo agradar, que é no verbo italiano piacere ou aprazere em português. Ascultar é o verbo escutar, ouvir, escutar. Suferir é o verbo sofrer. Eu dou aí a conjugação do presente dos verbos para vocês terem uma amostra de como funciona o verbo no romeno, né? Ausi, ouvir, do audire em latim. VDA é o verbo ver, tem um participio passado vasut, visto. Outros verbos, quace, cozinhar, cozinhar, fierbe, ferver, incepe, começar. Esse é um verbo latino que só sobreviveu no romeno, de onde vem incepção, incipiente. Trece, passar. Parear, parecer. Spune, dizer. O romeno tem dois verbos para dizer, spune e dice. Dice claramente vem de dicere, do latim. É o mesmo que dizer. Spune vem de expor, exponere. O verbo expor uma ideia, expor alguma coisa, dizer. Inquide, fechar. Desquide, abrir. Tem a ver com incluir, descluir. Tine é segurar. Na origem do verbo ter em português. Venir é vir. Cautar é procurar. O verbo dar também existe no romeno. Dá, dau, dai, dã, dam, dat, dau. No imperfeito da de amo, no perfeito da dui. O verbo luar pode parecer bastante estranho, né? Luar, onde vem isso aí? De lua? Não, vem de levar mesmo. É o verbo levar que o E desapareceu e o V virou um U. Levar virou leuar, luar. E é curioso que no presente ele perde o L nas formas risotônicas. O verbo mancar é cognato do mangiar, do italiano, manger, do francês, manjar, do catalão, mas ele tem uma extensão no presente, ele é mananc, manante, mananca, nas formas risotônicas. Sti é o verbo saber. O romeno é a única língua que preserva o verbo sti, que vem do latim stire, de onde vem também stire, sciência, ciência, sabedoria. Vrear é o verbo querer. Ele tem duas conjugações no presente. A conjugação literal independente, que é com significado de querer. E ele tem uma conjugação que é o auxiliar do futuro, que forma o futuro dos verbos com o infinitivo verbal. Eu coloco a conjugação do romeno e embaixo também do latim para comparar como mudou de uma língua para outra. É bastante provável que tenha tido uma infusão também do verbo vadere, que deu origem ao nosso futuro, eu vou, tu vais, ele vai, eu vou fazer, ele vai fazer. Se vê na terceira pessoa não tem nada a ver com latim, né? Que é vult, no romeno é vá. Esse vá é igual o vá do espanhol, do português, do catalão, do francês, ele vai fazer. Invatsar é aprender. Quando você coloca uma preposição mais um infinitivo no romeno, geralmente você usa o particípio passado, não o infinitivo. Então, se fala que é uma coisa difícil de aprender, você fala, por exemplo, língua romena e este greu de invatsat. A língua romena é difícil de aprendido. Você coloca o particípio passado. Na conjugação romena tem muitos verbos irregulares herdados do latim, mas no romeno houve uma generalização do S como formador do particípio passado dos verbos da terceira conjugação latina. Termina com ere, átono, né? Então, scribere do latim, scrie, em romeno deu scris, em romeno, mas no latim era scripto. Produce, produz, em vez de producto. Spune,
spus, intelege, inteles, plange, plans, ajuns, ajunge, deu ajuns. Tem algumas exceções, como frige, que deu fript, verbo fritar. Você também pode colocar preposições com verbo, com infinitivo, contanto que você coloca a preposição mais aquele a do infinitivo, né? Invots limbi pentru a vorbi cu oameni. Eu aprendo línguas para falar com pessoas. Lucrează să mănânce mai bine. Ele trabalha, também tem esse să liga verbos, né? Ele trabalha para que coma. Vai ser o subjuntivo depois. Lucrează să mănânce mai bine. Ele trabalha para comer melhor. As preposições em romeno, a gente vê algumas aí in, pe, esse p vem de per, né? De, lá. Muita gente pode confundir o lá do romeno com o lá do artigo definido do italiano, do espanhol, mas não é um artigo definido não. Lá é meramente para tal lugar. La Romania, la București, la Timișoara, la Europa, para a Romênia, para Bucareste. Cu, pentru, que é beneficial, no por igual for do inglês, né? Para você, por você, em seu benefício, afetando você. Fara, que é sem. De, dintre, spre, penas, despe. Grazie, contra, impotriva. São preposições aí, nesse caso que exigem o genitivo. As outras preposições exigem o caso básico mesmo do romeno, que é aquele nominativo acusativo normal. Essas exigem o genitivo. Inclusive tem contra e tem impotriva aí, que são palavras de mesmo significado, só que uma de origem latina, contra, e uma de origem eslava, impotriva, que vem do eslavo protiv. Protiv nas línguas eslavas significa contra. O curioso das preposições em romeno é que as preposições que terminam com n, in, din e prin, elas têm essa extensão tr, ganham tr para se ligar a um artigo definido, para se ligar a um artigo indefinido logo depois. Então você tem un oraș, é uma cidade, então em uma cidade não é in un oraș, sim intrun oraș. Mesma coisa, intro strada, em uma rua, dintr-un castel, de um castelo, printro situație, através de uma situação. Isso é bastante curioso porque é paralelo ao que acontece em certas línguas do norte da Itália, como piemontês, lombardo, vêneto e também dalmaciano, aquela língua extinta da Croácia. Em piemontês, por exemplo, você não pode falar in la città, para dizer na cidade, né? In, mas la città faz intla città. Em dalmaciano, in la cosa significaria na casa, mas você não pode falar in la cosa, você tem que falar inter la cosa, que tem esse T aí, que é necessário para ligar a preposição ao artigo. Eu não sei porquê, eu também devo ser a única pessoa que percebeu o paralelismo entre o romeno, o dalmaciano e as línguas norte-italianas nesse quesito, que nessas preposições tem uma extensão, um T, TL obrigatório aí, que volta à vida nesse caso. Agora, realmente eu não sei porquê. Quanto ao léxico, cerca de 20% do vocabulário básico do romeno é de origem eslava. Palavras como da, sim, drag, querido, slab, fraco, iubi, que é o verbo amar, prieten, amigo, zapada, que é neve. Neve nas línguas eslavas é sneg, mas zapada significa uma precipitação, algo que cai. Sfat, santo, rasboi, que é guerra, boli, doença, tudo de origem eslava clara. E também tem uma lógica eslava adotada para certos termos latinos. Por exemplo, a palavra lume em romeno significa, curiosamente, tanto mundo quanto luz. Isso é também o que acontece em certas línguas eslavas, onde a palavra sviet significa mundo e luz ao mesmo tempo. Também nos numerais, a partir de 10, a gente tem uma lógica eslava adotada pelo romeno. Os numerais latinos foram perdidos e eles reconstruíram esses numerais a partir da lógica eslava de que 11 é 1 sobre 10, 1 acima de 10. Então, jednastet em eslavo, em romeno, 1 sprezece é 11, que é 1 suprezece. 1 supredece, ou seja, 1 sobre 10. 12 é 2 prezece, 2 sobre 10, 2 sobre zete é 2 sobre 10. E 20 são 2 10, ou seja, 2 dezenas, né? 27 em eslavo,
20 em romeno. 30 são 310. 30 em eslavo, 30 em romeno. Existem palavras de outras origens também, como palavras de origem turca, palavras de origem albanesa. Uma das palavras mais importantes que não é de origem eslava nem latina no romeno é Oraš, que é cidade, que vem do húngaro Varos, que também é cidade. A palavra latina original para cidade, cetate, em romeno, passou a significar um forte, uma fortaleza, uma fortificação. E aqui, por final, a gente tem os dias da semana nas várias línguas latinas, inclusive em algumas pouco conhecidas, como no Romanche, que é a língua latina da Suíça, e no Dalmaciano, que é a língua latina extinta da Croácia. Na última coluna a gente tem os dias da semana em romeno. A gente vê que em português é completamente diferente, a gente tem uma numeração para os dias da semana, e no resto, mais ou menos, é seguido o mesmo padrão de referência aos deuses pagãos e os planetas da astrologia na ordem que eu explico no vídeo sobre a origem dos dias da semana aqui no canal. Bom, eu espero que esse vídeo tenha sido legal para vocês. Foi muito difícil, muito cansativo, muito demorado produzir toda essa informação. Deixem seus likes, né? Deixem sugestões para vídeos futuros. Não esqueçam de considerar contribuir com alguma quantia aqui pelo canal através do Apoia-se, do PayPal, depósito bancário, ou de qualquer maneira se inscrevam no canal, né, se não estiverem já inscritos, e a gente se vê no próximo vídeo.